Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, somente o primeiro versículo que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, somente. Somente nesse versículo aqui, para uma rápida reflexão, a gente queria destacar três coisas que estão presentes nesse versículo, presentes na carta de Paulo aos Romanos. A primeira qual é? A chamada de Paulo. A segunda, a sua consagração ou separação para o Evangelho. E o terceiro, o Evangelho de Deus. E o que é que a gente pode falar a respeito da chamada de Paulo? A primeira coisa que a gente pode falar a respeito da chamada de Paulo, mas não somente para a chamada dele em si, mas trazendo, de forma geral, uma reflexão para mim e para a tua vida no que é concernente a chamada de que cada cristão tem diante de Deus. A primeira coisa que a gente pode falar a respeito de uma chamada qual é? É que uma chamada vinda de Deus, ela produz confrontação, confrontos ao nosso redor. E a primeira confrontação qual é? Que não aconteceu na vida de Paulo. É com relação a nós mesmos. Como, por exemplo, às vezes Deus ele chama a pessoa para algo na obra, coisa do tipo, tem uma chamada, e a pessoa, pelo fato de talvez não se achar em condição de fazer, ou pelo fato mesmo de não aceitar, aquilo cria uma confrontação dentro da pessoa. Podemos usar como exemplo o profeta Jonas no Velho Testamento. A Bíblia nos diz que em um determinado momento, Deus chama Jonas para pregar para o povo de Nínive. E Jonas ele toma outro rumo. É bem verdade que depois Deus cria toda uma situação e Jonas volta ao ponto inicial de sua chamada e vai ministrar a palavra para o povo de Nínive. A primeira confrontação que nós podemos afirmar a respeito de uma chamada é que acontece com nós mesmos. Agora, no caso da pessoa de Paulo, é a chamada que acontece com relação às outras pessoas pelo fato de muitas vezes uma chamada ser tão radical que nem aqueles que estão ao redor passam a crer naquela chamada, como foi o caso de Paulo. Paulo, a sua chamada foi algo tão radical, como a gente vê lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, uma chamada tão radical, porque antes dele se converter, o Senhor Jesus Cristo chamá-lo, ele era alguém que perseguia a igreja. E a reviravolta na vida de Paulo foi uma reviravolta de 360 graus. Foi uma reviravolta tão grande que aqueles que estavam ao redor dele, eles ficaram abismados, sem crer naquela mudança. Então vamos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 21. A chamada, ela produz confrontação em nós mesmos e também na vida daqueles que nos cercam. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 21, que diz assim: todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? Para isso veio aqui para nos levar presos e os principais dos sacerdotes? As pessoas estavam abismadas, porque a conversão na vida de Paulo foi algo tão radical que quando ele se converteu, que ele começou a ministrar a palavra, as pessoas não queriam recebê-lo. Por quê? Porque eles pensavam, não, esse cara aí não se converteu ainda não. Outro trecho bíblico aqui que a gente vai estar vendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26, mostrando que uma chamada ela produz uma confrontação. Atos dos Apóstolos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava-se ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. A própria igreja, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 26. Vamos repetir aqui. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Por quê? Porque a conversão dele foi tão radical que nem a igreja de início que receber a pessoa dele. Isso pode acontecer, pode estar acontecendo até na tua vida, De repente Deus ele fez algo na tua vida, produziu uma mudança, fez alguma coisa, e pelo fato de ser algo tão radical, que algumas pessoas ainda ficam olhando assim, será que realmente houve uma mudança mesmo, Se você está passando por isso, não fique assim não, porque o próprio apóstolo Paulo ele passou por isso. A conversão, a obra que Deus fez na vida dele foi algo tão radical que nem as pessoas que estavam ao redor dele, elas criam na pessoa de Paulo. E outra coisa interessante que nós podemos ver aqui é com relação à consagração de Paulo, porque o texto em Romanos capítulo 1 vai dizer assim, Paulo, separado para o Evangelho de Jesus Cristo. E engraçado que quando a gente observa a separação de Paulo, nós podemos ver que a separação de Paulo ela aconteceu em duas fases. A primeira fase qual foi? Nós vamos estar vendo isso em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15, que diz assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou
pela sua graça. Ou seja, a consagração, a separação de Paulo foi algo que aconteceu em duas fases. A primeira fase qual foi? Foi quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Semelhantemente o que aconteceu com o profeta Jeremias. Quando no primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, a Bíblia diz que Deus chamou Jeremias quando ele ainda estava no ventre de sua mãe, mostrando o quê? Que Deus é soberano no que é concernente à sua chamada. Ou seja, a primeira fase da separação, da consagração de Paulo aconteceu quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E a segunda fase aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando ele se dirigia até um determinado local para perseguir a igreja, e ele tem um encontro com Cristo glorificado. E Jesus faz a seguinte indagação, o Cristo glorificado: Paulo, Paulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, a vida de Paulo, ela passa por uma guinada de 360 graus. E qual é a terceira coisa que nós podemos falar a respeito desse versículo? A gente falou primeiramente a respeito da chamada, da separação de Paulo, a consagração dele para o Evangelho. E a terceira qual é? O próprio Evangelho de Deus. Paulo foi chamado o quê? Chamado, separado para o Evangelho de Deus. Qual é a maior prova de que o Evangelho que Paulo recebeu foi algo vindo de Deus? Sabe qual foi? Foi porque o Evangelho que Paulo recebeu de Deus foi algo que veio... Qual é a maior prova? Que o Evangelho que Paulo recebeu não foi algo produzido pela sua mente, pela sua imaginação. Sabe qual foi a maior prova? A maior prova qual é? É que o Evangelho que Paulo recebeu foi algo que confrontou tudo aquilo que ele já tinha como conceito. Todos os conceitos que ele tinha. Quer um bom exemplo? Paulo ele tinha aprendido na sua boa religião que aquilo que é concernente à graça de Deus, o favor de Deus, era algo que era alcançado por intermédio dos esforços. Ou seja, Paulo era um cara zeloso pela sua religião, era um bom judeu, né? Ele era um homem zeloso, como a gente vai ver em muitas de suas cartas. Ele, na sua idade, ele excedia a todos no que era concernente o quê? O zelo pela sua religião. E quando ele tem um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus veio confrontando tudo aquilo que ele tinha aprendido dentro da sua religião. Que a religião de Paulo, onde ele tinha crescido, ele tinha amadurecido, ele tinha aprendido que o favor de Deus era algo que se alcançava por intermédio dos esforços. Aí, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, aquela mensagem que ele recebeu de Cristo confrontou tudo aquilo que ele tinha aprendido dentro da sua religião como um bom zeloso que ele era, né? Ou seja, o que foi que ele aprendeu? É que a salvação não é algo que se adquire por intermédio das obras, mas é favor imerecido. Olha aí, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, qual é a maior prova de que o evangelho que Paulo recebeu, a mensagem que Paulo recebeu, não foi algo produzido da sua inteligência? Qual foi? É porque aquilo que Paulo recebeu confrontou tudo aquilo que ele tinha aprendido dentro da religião judaica. Ele tinha aprendido o quê? Que o favor de Deus era algo que se alcançava por intermédio dos esforços, do zelo, de todo aquele esforço no que era concernente à prática da religião judaica, da lei da chamada religião judaica. E quando ele recebe a mensagem do evangelho, desfez tudo aquilo que ele tinha, dentro da sua mente, dos seus conceitos, porque ele aprendeu que a salvação não é algo que se adquire por intermédio dos seus esforços, mas é algo que se recebe pela fé, naquilo que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário. E é algo revolucionário, aquilo que Paulo, a mensagem de Paulo. Porque Paulo, claro que todos os apóstolos vão falar a respeito da graça de Deus. Mas Paulo, ele é o que dá mais ênfase. Por quê? Porque Paulo, se a gente for comparar ele com os outros apóstolos, de todos, ele era o que merecia menos, humanamente falando, receber o favor de Deus. Por quê? Porque ele foi o que mais perseguiu a igreja. E Paulo, ao ser atingido pela graça de Deus, ele foi impactado por aquela mensagem de tal forma que em todas as suas cartas ele faz questão de afirmar que se ele era o que ele era pela graça de Deus. Amém.